Chega mais, nação! Muito bom dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão entra em campo hoje, partida importantíssima contra o Sampaio Corrêa. O Flamengo só precisa da vitória. Ou melhor, o pensamento é só vitória interessa para o Mengão. O Flamengo precisa vencer para poder pensar em classificação para as quartas de final do Campeonato Carioca. E a imprensa esportiva falou sobre essa preparação do Flamengo e também sobre novo reforço no Flamengo. O Flamengo está em busca de um atacante para poder competir com o Pedro. E o nome de Darwin Núñez foi falado. João Guilherme falou inclusive sobre isso. A gente vai analisar aí o João Guilherme falando sobre isso e o Vene Casagrande também falando sobre a movimentação do elenco do Flamengo. Chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreve e coloca nos comentários aí o seu palpite para a partida de hoje, hein? Fica até o final do vídeo que eu vou deixar o meu palpite. Créditos, canal ESPN, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Informações do Flamengo nesta batalha para ver para qual lado vai. Já imaginou no quadrangular do rebaixamento? Valeu, pessoal, fim de semana bem próximo aí, o Flamengo já tem um enorme compromisso neste sábado, 21 horas, Maracanã, jogo com o Sampaio Corrêa, última rodada da Taça Guanabara. O Flamengo que vem sofrendo bastante no Campeonato Carioca, iniciou com a equipe sub-20 que fez 1 ponto em 3 jogos, então o Flamengo tenta se recuperar para não cair para o quadrangular da morte, que luta contra o rebaixamento. Chegou até com perspectivas bem mais otimistas do que o previsto para essa última rodada, tem que vencer e bem o Sampaio Corrêa e aí torcer por tropeços dos rivais. Se o Nova Iguaçu empatar contra a Portuguesa e o Flamengo vencer, o Flamengo já avança para a próxima fase do Campeonato Carioca. Mas em relação ao Madureira, o Flamengo teria que tirar 3 gols de saldo e Boa Vista 2 gols de saldo. Então, o técnico Felipe Luiz sabe que precisa dar esse resultado para a torcida aliviar esse momento ruim na temporada. 4 jogos sem vitória, derrota na Supercopa, 1 ponto em 6 no Campeonato Brasileiro. Vai mandar a campo um time forte e aí ele pode contar, quem sabe, até com o Jorginho, que não jogou a última partida do Brasileiro porque estava suspenso. Então, Flamengo e Sampaio Corrêa, 21 horas este sábado no Maracanã. Obrigado, Pedro Henrique Torre. Vamos dar uma olhada então na classificação. É sempre legal visualizar para entender o que está acontecendo, né? O Maricá é o lanterno do grupo B com 3 pontos. O Flamengo vem como penúltimo com 4. Se ele vencer, ele vai a 7. Então é o que o Pedro explicou, né? Tem a questão do saldo contra Madureira e Boa Vista, que deveriam perder suas partidas para o Flamengo encostar ou passar e tirar os saldos. E o Nova Iguaçu, então, se o Nova Iguaçu empatar, já basta para o Flamengo uma vitória simples, já coloca o Flamengo, então, nas quartas de final do Campeonato Carioca. É uma doideira, né, seu Elton Serra? O que a gente jamais imaginou viver tão rapidamente assim, o time campeão brasileiro da Libertadores, a sensação, o melhor futebol, o melhor elenco, tá nessa situação de possivelmente ter que brigar contra o rebaixamento. Edu, para mim é normal oscilar nesse início de temporada, absolutamente normal. Isso vale para o Flamengo, isso vale para os outros 19 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Todos eles tiveram pouco tempo de preparação e a gente sabe que todos entram com responsabilidades nos seus campeonatos estaduais. O Bragantino não tem, o Mirassol não tem, até a página 2, né? São equipes que também minimamente brigam para chegar ao mata-mata da competição. Mas não é normal o Flamengo estar nessa situação na última rodada do Campeonato Carioca. Por quê? Porque mesmo com tantos desfalques, mesmo começando com a equipe sub-20, mesmo tendo aí essa dificuldade de calendário, ainda assim é um elenco superior a quase todos os times do Campeonato Carioca. Eu falo quase todos, tendo a questão do time reserva, de ter uma equipe sub-20, uma equipe mesclada, porque se você comparar com os outros grandes do Rio de Janeiro, Botafogo, Vasco e Fluminense, as coisas se equilibram um pouco mais, mas a gente sabe que o Flamengo com o elenco completo é o melhor time do Brasil, não só do Rio de Janeiro. Então não é normal estar nessa situação. Eu vejo
que o Flamengo conseguiu chegar a essa última rodada, mesmo com tudo isso, com grandes chances de se classificar e, obviamente, indo para o mata-mata, volta a ser o grande favorito ao título estadual. E chega com possibilidades muito grandes, porque a gente viu, a matemática é simples, né? O Flamengo vencer o seu jogo, torcer aí por tropeço de um dos 3 que estão à frente. E é lógico que tem a questão do saldo de gols. O Flamengo enfrenta um adversário que ainda luta por classificação, mas é um jogo que talvez diminua esse cenário de pressão. Porque o Flamengo vai fazer a parte dele, né? Vencer a partida, precisa vencer a partida, e é o que acontecer do outro lado, um resultado só já colocaria o Flamengo dentro desse mata-mata. Mas é claro que chegar a esse momento, Edu, 6 de fevereiro, diga. Não, só para completar, assim, é um jogo diferente para o Flamengo porque tem essa questão do saldo de gols, né? Então é um Flamengo que precisa, inclusive, golear, né? Porque, por exemplo, o Volta Redonda... Mais ou menos, né? Para se garantir, para ter mais chance de classificação. Então, não é um jogo que faz 1-0, 2-0 e senta no resultado, né? Porque, por exemplo, eu imagino que o Volta Redonda tem grande chance de vencer o Madureira. Mas só que aí tem que tirar o saldo. Então, precisa seguir atacando. O ideal é o Flamengo golear, né? Bom, olhando a classificação, até se a gente puder colocar a classificação do grupo do Flamengo, se o Flamengo vencer por 2 gols de diferença, já vai para saldo de -2, né? Hoje tem de -4. Quem tem o saldo menos ruim desse grupo está com -1. Ou seja, o Flamengo vencendo por 2 gols de diferença e havendo uma derrota do Madureira, por exemplo, o Flamengo já ultrapassa o Madureira no saldo de gols, né? Iguala e vai para os gols marcados. Então, não necessariamente seria uma goleada. Lógico que precisa torcer por tropeços dos times que estão acima. E vencer com autoridade avança pelo menos mais de uma casa, Edu, nessa classificação, né? Se classificam 4, você pode se classificar em segundo lugar, que aí garantiria até uma vantagem, quem sabe, nas semifinais. Mas de qualquer forma, precisa vencer. E vencer para espantar um pouco essa desconfiança da torcida. A gente está vendo aí, Edu, o saldo do Madureira, -1, o Flamengo -4. Se o Flamengo vencer por 2 gols de diferença, fica com -2. E uma derrota do Madureira leva também o Madureira a ter -2. Então, minimamente, né, o Flamengo vencendo por 2 gols de diferença e havendo uma derrota de um dos 3, já entra automaticamente na zona de classificação, mas pode alcançar, inclusive, o segundo colocado, caso, logicamente, haja um tropeço do segundo colocado, além, obviamente, de Boa Vista e Nova Iguaçu. É verdade. De repente um 2-0 já pode bastar para o Flamengo. O fato é que o Flamengo, na combinação dos resultados, enquanto o Flamengo não jogava, os jogos seguiram, o Flamengo até que deu sorte com os adversários que não dispararam no grupo, né? A gente falava muito que ninguém poderia chegar a 8 pontos, e nenhum chegou. Foram vários resultados que ajudaram o Flamengo a chegar vivo ainda nessa rodada, porque poderia chegar, inclusive, sem chances de classificação. O que está acontecendo com o Flamengo? Rapaz, é uma pergunta difícil de responder, sabia? Porque, cara, primeiro ponto que dá para perceber, assim, claramente, o time ainda não está preparado fisicamente como poderia estar, né? Esse é um ponto importante. Mas o que chama a atenção é que outros times também não estão ainda preparados fisicamente e estão num nível melhor. O Flamengo voltou no dia 12 de janeiro, não tem nem um mês ainda de treinamento. Então, obviamente, que isso está influenciando no rendimento da equipe. E aí também a pressão pelos resultados, né? O Flamengo, com o time principal esse ano, venceu apenas um jogo, né? Perdeu 3 seguidos, coisa que não acontecia desde 2023, e não ganha há 4 jogos. A última vez que o Flamengo ficou 5 jogos sem vencer, seguidamente 5, ou seja, o próximo jogo é contra o Sampaio Corrêa. Se ele não vencer e completar 5 jogos, isso aconteceu pela última vez em 2016, há 10 anos. Ou seja, é um momento realmente diferente que o Flamengo não está mais acostumado a passar. Agora, obviamente que a tendência é que a coisa melhore, né, gente? Tem um grande elenco, tem um grande time. O Paquetá, que já está sendo muito criticado, ele fez 2 jogos e não completou os 2 jogos, né? Não tem nem 2 jogos inteiros com o Flamengo, está se adaptando, conhecendo os companheiros, ainda não está
né, com o ritmo adequado que ele não jogava há um mês, ou seja, ele chegou no Flamengo também no momento que o Flamengo está iniciando a temporada e o time não está bem, ou seja, as coisas vão se encaixar e a tendência natural é que o Flamengo melhore muito e vá disputar todos os títulos. Agora, exatamente o que está acontecendo é muito difícil, né, de falar, né? Para acontecer. João Gomes pergunta aqui, você acha que o Flamengo vai contratar mais alguém nessa janela? Está perguntando no TikTok. É possível. Agora, o investimento pesadão, ele vai ser feito na janela do meio do ano, né? E o Flamengo tem aí a prioridade de trazer um atacante, um jogador ali para disputar a posição com o Pedro, para atuar na posição do Pedro. O Flamengo precisa de um grande atacante para fazer a diferença nesse elenco. Olha, de fato, o Pedro, ele passa por um momento complicado, né, Elton? Ele vem de muitas lesões seguidamente, ele não está conseguindo dar uma sequência ao seu trabalho. Eu acho o Pedro tecnicamente o melhor centroavante brasileiro, mas de fato ele terminou o ano passado com muitas lesões, voltou lá no Mundial de Clubes nas 2 últimas partidas e começa esse ano realmente num nível que você percebe que ele está com dificuldade. Então o Pedro, ele é um grande jogador, mas realmente ele tem sofrido muito com lesões e a coisa está ficando difícil. Assim, o Flamengo realmente precisa de alguém para disputar o espaço ali com o Pedro. E o Bruno Henrique, ele não é um jogador daquela posição, né? O Bruno Henrique, ele está jogando ali, ele está se doando, ele está ajudando, mas ele não é aquele cara. O Bruno Henrique é um cara para jogar pelo lado, onde joga o Samuel Lino, onde joga o Cebolinha. Aliás, Cebolinha, na minha opinião, é o melhor jogador do Flamengo nesse início de ano, junto com o Everton Araújo. Vocês concordam comigo? Para mim, os dois são os caras que estão realmente jogando muito bem, né? Escuta aqui. Lopes, explica o Mirassol sem estrelas e sem treinador estrangeiro. Olha, Lopes, é um trabalho bem feito, bem organizado. Teve a sequência do trabalho do treinador que ajuda muito. E o que surpreende é o seguinte, o Mirassol perdeu alguns jogadores muito importantes da temporada passada. Estou respondendo para ele aqui no TikTok, que ele fez a pergunta, mas ele conseguiu trazer reposições que estão mantendo o nível da equipe. Ou seja, é um trabalho organizado, é uma equipe organizada, um trabalho consistente, pés no chão, e vai mantendo o seu ritmo, tomara que continue assim por muito tempo, né? Está encaixado o trabalho deu certo lá e continua com o Rafael lá no comando. Darwin, Flamengo 2026. Tem um detalhe aí na história do Darwin Nunes. Ele ganha 8 milhões de reais por mês. 8 milhões de reais por mês. E ele tem uma proposta lá da Europa, do Fenerbahçe, para manter esse nível salarial. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Acho que seria uma excelente contratação, mas vai ser difícil. Por esses valores aí, os jogadores tops do Flamengo não ganham nem metade disso, abaixo da metade. Ou seja, aí complica, né? Aí complica. Nunes no Flamengo, a grana, o Flamengo ainda não está nesse nível. Ainda não está nesse nível, não. João, sou seu fã pelos poderes de Gabigol. É isso aí, pelos poderes rubro-negros de Gabigol. Tá lá no Santos, né? Santos Futebol Clube. Felipe Luiz Jadeu é o comentário do Ângelo Fraga. Vejam como a vida dá voltas, minha gente. Hoje é dia 5 de fevereiro. Há 5 semanas, período de Natal, virada de ano. O assunto qual era? O Flamengo tem que renovar com o Felipe Luiz. Ficou aquela novela, aquela enrolação, o empresário português no meio da história, até que no finalzinho do ano veio a renovação do Felipe Luiz. E há 5 semanas, a maior parte da torcida do Flamengo estava desesperada porque Felipe Luiz não tinha renovado o contrato. E a gente ouvia e lia o seguinte: porra, tem que dar o que ele quiser. Se ele quiser ganhar 5 milhões, 7 milhões, tem que renovar, não pode perder o Filipinho.
era o que a gente acompanhava há pouco tempo atrás, no período da renovação de contrato dele. Por quê? Estava todo mundo feliz, todo mundo animado, todo mundo baseado no resultado. Flamengo, tetracampeão da Libertadores, o maior brasileiro na Libertadores na América. Campeão brasileiro, o maior campeão brasileiro dentro de campo e tal. Fez aquele jogo contra o PSG no Mundial, que os antes passaram mal, porque quase, né, nos pênaltis ele perdeu. Estava todo mundo empolgado. Agora, 5 semanas depois, muita gente pensa assim, ó, Felipe Luiz já deu. Aí fica difícil, né? Complicado isso aí, mano. Complicado mesmo. A verdade é o seguinte, muita gente no meio da temporada de 2025 criticava o Felipe Luiz. A gente cansou de ler e ouvir e ver a galera falando de estagiário, trainee e tal, mas aí na reta final engrenou, ganhou os títulos, ele virou bom, né? O professor. Aí agora voltou a ser o estagiário. Então, é isso, né? Vocês se lembram disso? Que há 5 semanas estava todo mundo desesperado. Tem que renovar com o Felipe Luiz, dá o que ele quiser, é bilionário, dá logo o dinheiro que ele quiser para renovar. Pois é, as coisas... rapaz, não é mole não. Vamos ser campeões ainda, João. Olha, o Flamengo tem, sábado, 9 da noite, a chance de se classificar no Campeonato Carioca e classificando tem chance de ser campeão. Vai para as quartas de final. O Flamengo tem a Recopa Sul-Americana, agora nos dias 19 e 26 de fevereiro, contra o Lanús. Tem chance de ser campeão. O Flamengo está começando mal o Campeonato Brasileiro, mas é um time que é candidato ao título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem a Libertadores da América, também é uma equipe que tem condições de disputar o título da Libertadores da América. O mesmo podemos dizer da Copa do Brasil, ou seja, a chance de ser campeão, ela está aí. Galera, vamos lá, vou começar com a lista de inscritos do Flamengo na Libertadores Sub-20. Alan Santos, Camargo, da Mata, Daniel Salles, Daniel Silva, Diego Guimarães, Ernesto Munhoz, Guilherme Gomes, Gustavo Ramírez, Gustavo, João Couto, João Vitor, Josmar, fica de olho nesse jogador, Caio Nóbrega, Léo Nanete, Lucas Vieira, Luiz Felipe, Pablo Lúcio, Rian Roberto e Werneck. O Wanderson, lateral direito, está sendo negociado com o Atlético Mineiro, por isso ele não foi relacionado, não foi inscrito. E o Douglas Telles, atacante, que eventualmente é até relacionado para o elenco profissional, ele não foi inscrito na competição por conta de uma questão de saúde, gente. Ele, em exames, ele apresentou traços falcêmicos, tá? Mesmo, não vou dizer o mesmo problema, porque isso não é um problema de saúde, né? Mas, enfim, é uma mesma característica, digamos assim, porque eu não quero cometer, né, nenhum ato falho em relação à medicina, mas ele tem a mesma situação que o volante Alan tem. Lembra que o Alan não foi relacionado? Flamengo jogando em altitude por conta desses traços falcêmicos. E que são esses traços falcêmicos? Eles impedem a prática do futebol em altitude, causam efeitos como desidratação, hipertermia, acidose, que é desequilíbrio nos níveis de ácido presentes no sangue, e uma alteração regionalizada de oxigenação do sangue. Isso acontece em altitudes elevadas, e esses efeitos são potencializados. Como a Libertadores Sub-20 será disputada em Quito, então o Flamengo optou por não inscrever Douglas Telles e ele fica à disposição, obviamente, do elenco profissional, treinando com o técnico Sub-20, tá? Ó, galera, eu tô vendo muita gente aí noticiar e dizer que o Flamengo não faz um bom trabalho porque não consegue arrumar um caminho para o volante Alan. Peraí, gente, a linha de raciocínio não é essa. O Flamengo não tem dificuldade de negociar um jogador. O Flamengo não quer chegar e negociar o Alan, ficar oferecendo o Alan para Deus e o mundo. Sabe qual é a verdade? Os clubes interessados que estão em dificuldades financeiras, com uma saúde financeira por aqui, que tem dificuldade de contratar o jogador. Vamos lá, o São Paulo tentou, mas não queria pagar pelo jogador, queria empréstimo com o Flamengo pagando parte do salário. Corinthians, a mesma coisa. O Vasco, provavelmente, a mesma coisa. O Santos é outro clube que quer o jogador, também a mesma coisa. Então não é o Flamengo que tem dificuldade em se desfazer do Alan. São os outros clubes sem dinheiro que querem ter o jogador na moleza. Repito o que eu já falei em outros vídeos. Quando o Flamengo estava com dificuldade financeira, ninguém aliviava para o Flamengo. O Flamengo não tem que aliviar para ninguém. Ah, mas o volante vai ficar... Sim, vai ficar ali. Vai ficar ali. O salário é alto, o custo-benefício não vale a pena, mas entre você, entre aspas, doar um jogador para um rival, é melhor você tê-lo no elenco
e a qualquer momento você poder utilizá-lo, relacioná-lo. Era basicamente o que acontecia com o Michael. O Flamengo só aceitou, rescindiu o contrato quando valeu a pena para o Flamengo. E com o volante ala é a mesma coisa. Então não me venham com essa narrativa de que o Flamengo tem dificuldades em negociar o ala. Não. O Flamengo pode ter dificuldade de fazer contratações porque os clubes não querem, fazem jogo duro, o jogador às vezes não quer vir para o futebol brasileiro, prefere ir para um clube menor da Premier League. Aí sim. Agora, dizer que o Flamengo tem dificuldade de negociar o Alan, gente, calma aí, né? Calma aí, né? Calma aí. Quem tem dificuldade são os clubes brasileiros em contratar que não tem dinheiro, muito pelo contrário. Vamos lá, galera. Por falar nisso, o Flamengo fechou a venda do zagueiro Iago, já era algo que a gente via noticiando. Agora ele foi liberado para viajar. Tá liberado, vai viajar, vai se apresentar ao Orlando City. O Flamengo vendendo 50% dos direitos econômicos do atleta por 8 milhões de reais. Para ser mais exato, 1,5 milhão de dólares, 8 milhões de reais. O Flamengo é dono de 60% desse atleta, 40% pertence ao Volta Redonda, mas por contrato o Flamengo pode comprar mais 10% do Volta Redonda por 500 mil reais. Verem como é que fica a divisão. É sempre proporcional, tá? O Orlando City comprou 50%, os outros 50% proporcionalmente ficarão divididos entre o Flamengo e Volta Redonda. E desses 8 milhões de reais da venda dos 50%, Volta Redonda recebe de maneira proporcional. É assim que funciona no mercado da bola. Não é só com Flamengo, Volta Redonda e Iago. É dessa maneira, tá bom? Eu, particularmente, acho uma boa venda. Já expliquei aqui, vou resumir. O jogador tinha contrato até dezembro desse ano. Não ia renovar. Ia sair de graça ao término da temporada. Ele não pode mais jogar pelo Sub-20. No elenco profissional não será mais utilizado. O Orlando City vai assinar um contrato com esse jogador de 4 anos. Em 4 anos eu duvido que ele não se valorize, não seja vendido e o Flamengo, consequentemente, ganhe mais dinheiro com isso. Então, gente, no fim das contas, foi uma boa negociação do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo aqui, Luiz Araújo foi fazer exames e constatou uma pequena lesão muscular, tá? Então, provavelmente, esse jogador não vai ser relacionado para pegar o Sampaio Corrêa. Ele foi preservado na última partida por conta de dores musculares. Ao realizar esse exame, constatou, repito, uma pequena lesão muscular. Me falaram aqui, não é grave, mas tem lesão. Foi exatamente o que a fonte do Flamengo me disse e eu estou noticiando para vocês aqui agora. Beleza? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo e hoje, então, Flamengo e Sampaio Corrêa. Essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje. Inclusive, tá aqui no site do GE Globo Esporte falando o seguinte, ó. Goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e Léo Ortiz, nas laterais Varela e Ayrton Lucas. Já no meio de campo, vamos ter a volta do Jorginho, Arrascaeta e Eric Pulgar. E aí, olha só, nas pontas, Samuel Lino, Paquetá e Pedro. Essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje contra o Sampaio Corrêa. E aí, você gostou dessa escalação? Vamos ver, né, se vai se confirmar, mas deve ser essa, foi o time que o Felipe Luiz treinou durante a semana. Agora é o seguinte, falando de palpite, hoje o Flamengo precisa espantar de vez essa sequência de 4 partidas sem vencer. 3 derrotas, 1 empate, que foi a última partida no Maracanã contra o Internacional, 1-1. E agora o Flamengo precisa espantar esse mau resultado para poder buscar aquela sequência que a gente sempre conhece, de vitórias, né? Imagine, começar a ganhar. É isso que o torcedor quer já em 2026, ver o Flamengo com essa sequência de vitórias. Eu vou deixar meu palpite aqui registrado. Para mim vai dar Flamengo 3, Sampaio Corrêa 1. Esse é o meu palpite para a partida de hoje. Escreve aí nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos e deixe também aí o seu palpite. Vamos ver quem vai acertar, tá bom? Nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.